reencontro, às claras em um Maracanã lotado para Flamengo e São Paulo. Dorival e os abraços de todos os jogadores rubro-negros. Lucas e a titularidade são paulina depois de anos. Mas lados com sentimentos opostos. Nos visitantes, preparação para a Copa do Brasil. Nos mandantes, pressão. E havia um reencontro que cedo ou tarde iria acontecer. De amor e ódio, alegria e tristeza. Sentimentos que se misturam. Na arquibancada do Maracanã, quem sempre abraçou, desta vez, cobrou. O peso chegou em campo. Um Flamengo desorganizado, ansioso, confuso. Sorte do São Paulo. Além de vários reservas, tinha também o aniversariante Lucas, com espaços fartos para o chute certeiro. Tivemos uma organização muito boa ao longo dos 90 minutos, mesmo enfrentando uma das melhores equipes do país, jogando com personalidade, querendo o resultado, buscando a todo momento. Eu acho que foi um jogo bem interessante da nossa parte. Ah, essa arte do reencontro, saborosa como a estreia de Rames Rodrigues pelo São Paulo, justamente no Maracanã, no qual brilhou na Copa de 2014. Ou tensa como o primeiro jogo de Pedro no estádio depois do episódio da agressão. Em um pênalti, o empate chegou. E as negativas sobre relacionamento ruim de Sampaoli com o grupo também. Quando algum jogador vir aqui falar isso, vocês podem acreditar. Agora, falar até papagaio fala, e foge do nosso controle, né? Mas isso não existe, não. Digo siempre que el entrenador tiene la obligación de proyectar una forma de jugar. El jugador tiene que adaptar a lo que el entrenador precisa de su idea futbolística. Mas foi um empate que pouco mudou o panorama. No rolar da bola da Copa do Brasil no meio de semana, tudo pode mudar. E quem sabe, marcaram Flamengo e São Paulo para daqui a algum tempo, um reencontro por uma taça. Já pensou isso ainda? Bom, gosta de números do Sampaoli? Pedro pelo Flamengo, sem contar o campeonato estadual. Em número de jogos, ele é o 8º no elenco, mas ele é o artilheiro. Ele é o primeiro também em participações por gols. Em chutes por jogo, ele é o 2º, essa é a média. Em minutos para marcar, ele é o 1º. Então, mesmo diante de tanta polêmica e de tanta coisa, e acho que até por isso o Pedro está insatisfeito, né? Ele vai liderando aí muitos quesitos. Eu já vou chamar também o Pedro Henrique Torre de volta aqui conosco no Sport Center. Na primeira participação, o Pedro falou assim, olha, vou trazer a palavra do Marcos Braz também para falar sobre o ambiente. Então, o Pedro acompanhou ontem tudo o que aconteceu antes, durante e depois do jogo e vai contar esses bastidores para a gente. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço mais uma vez para você, também aí para o Fernando, para o Marra, todos que acompanham a gente nesse Sport Center. Como a gente dizia na primeira participação aqui no programa, é uma situação complicada do Sampaoli, né? Porque desde que houve aquela agressão ao Pedro do seu braço direito, Pablo Fernandes, a situação ficou um pouco mais complicada. O Sampaoli já não tem uma característica de ser um treinador com proximidade dos atletas, assim, uma troca de ideias tão farta, que é algo que esse grupo está acostumado. Ontem o Fernando até destacava aí os abraços dos todos os jogadores do Flamengo com o Dorival Júnior. Dorival é um treinador que trocava bastante com eles, ouvia bastante. O Sampaoli não é tanto assim, ao contrário, tem um relacionamento bem mais frio. E ele teve uma janela, uma oportunidade de talvez se aproximar desses jogadores com o caso Pedro. E não foi o que aconteceu, né? Ele se manteve ainda distante, não se aproximou, o Pablo Fernandes foi embora e esse relacionamento foi ficando cada vez mais frio e há que a gente sabe, um descontentamento de parte dos atletas com o desenvolvimento do trabalho do Sampaoli. Até o Felipe Luiz falava de parte mental depois da eliminação para o Olímpia, da exposição que alguns jogadores ficam até em questões ali dentro de campo também, exposição do Flamengo frágil, né? Então ontem, assim, o Marcos Braz não tinha falado com a imprensa, assim, pelo menos abertamente, desde a questão do Pedro, enfim, a eliminação
para o Olímpia. Ontem ele passava pela zona mista do Maracanã ali, eu pedi a ele para, enfim, conversar com a imprensa, ele veio atender e eu perguntei a ele sobre essa questão do relacionamento jogadores e Sampaoli. Marcos Braz respondeu assim, a gente ouve o dirigente do Flamengo agora. As notícias que saem eu não acredito, em relação que não tem uma boa relação, eu não acredito. O Sampaoli é um bom treinador, todo mundo sabe, a gente teve um evento que foi um evento fora da curva, um evento que a gente não tem como controlar, a vida seguiu. A gente teve uma vitória contra o Olímpia aqui, em que eu passei na zona mista e eu não fui arguído nem por você, nem por nenhum jornalista em relação a elenco. E depois, num ato subsequente, a gente perdeu o jogo e simplesmente a gente foi eliminado. Tem que ter muita tranquilidade e calma, mesmo a gente achando e tendo a certeza que não era o que a gente queria em relação a Libertadores na América, só que a gente não pode achar que de uma semana para outra se teve um completo divisão no elenco do Flamengo. Isso não aconteceu e isso aí não era noticiado antes do primeiro jogo contra o Olímpia. Tá aí então, Bruno, Marcos Braz falando sobre esse assunto. E só um detalhe importante, ele falou ali, até falando comigo, que ele passou na zona mista depois da vitória sobre o Olímpia e não foi arguído sobre o assunto. Na ocasião eu chamei para conversar também com a imprensa e ele informou que não poderia falar com a imprensa naquele momento porque a Conmebol não permite declarações de dirigentes, entrevistas na zona mista, enfim, depois dos jogos, porque poderia multar o Flamengo, algo nesse sentido. Enfim, a gente respeitou, mas ele foi chamado sim, depois da vitória de 1-0 sobre o Olímpia. E se quisesse falar também, depois da eliminação lá no Paraguai, a gente estava por lá também. Então foi a primeira oportunidade, a gente chamou e ontem ele atendeu a imprensa. É importante você destacar isso e essa questão de que antes não era noticiado, isso também, assim, não é verdade, né? Porque eu lembro perfeitamente as informações que a gente tinha no domingo de manhã, ou eu já no domingo de madrugada, depois da confusão do Pedro. Porque qual que era a informação que muitos repórteres davam? Não existe mais ambiente para o Sampaoli ficar. E algumas horas se passaram e o Flamengo, no próprio domingo, decidiu a permanência do Sampaoli. E aí o que a gente discutiu aqui na segunda? As próximas semanas, os próximos dias vão dizer se realmente tinha ambiente ou não tinha. Então, assim, essa dúvida, pelo menos, a gente tem desde que aconteceu a agressão em cima do Pedro.